E aí, pessoal, bora embarcar numa viagem relâmpago pelas várias caras do nosso Brasil? A gente vai montar junto um verdadeiro atlas que mostra como nosso país é gigante, diverso e, olha, cheio de contrastes. Preparados para decolar? Se liga, galera do 7º ano. Essa aqui é pra vocês. Sabe tudo aquilo que a gente viu nas últimas aulas sobre as regiões do Brasil? Então, nós vamos fazer um resumão turbinado agora. É a chance de ouro para conectar todas as peças e entender o Brasil de verdade. E esse aqui é o nosso plano de voo, tá? A gente vai passar por cada uma das 5 grandes regiões para sacar o que faz cada uma ser tão única. Nossa expedição começa lá em cima, no coração verde do Brasil, a região norte. Primeira parada, região norte. Pensa num lugar imenso, que é um tesouro para o planeta inteiro por causa da floresta amazônica, mas que ao mesmo tempo enfrenta uns desafios estruturais gigantescos. E o que significa esse 13 aí na tela? Então, são só 13 médicos para cada 10 mil habitantes. É, de longe, a menor taxa do Brasil. Para a gente ter uma noção, isso quer dizer que faltam quase 20 mil médicos na região. É um baita desafio para cuidar da saúde da galera de lá. E olha só esse raio-x. A Amazônia, nem se fala, domina quase tudo. A renda mediana, por outro lado, é uma das mais baixas e quase 40% da população vive na pobreza. Por isso, os programas sociais são super importantes por lá. Mas tem uma luz no fim do túnel. Foi a região onde a renda de quem trabalha mais cresceu no último ano. Um sinal de esperança no meio de tantos desafios. Agora, a gente desce um pouquinho no mapa e aterrissa no Nordeste. Uma região de gente forte, um povo arretado e resiliente, mas que encara de frente as desigualdades mais profundas do nosso país. Gente, esse número é pesado. 47,2%. É quase metade da população do Nordeste vivendo abaixo da linha da pobreza. É a maior taxa do Brasil, o que mostra o tamanho da luta diária de milhões de pessoas por lá. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa diferença, olha esse gráfico. A renda média por pessoa no Nordeste é basicamente metade do que a galera ganha no Sudeste. Esse gráfico aí não mente, ele escancara a desigualdade de renda no nosso país. E aí uma coisa vai puxando a outra, sabe? O Nordeste tem a maior taxa de analfabetismo, mais da metade de toda a população em extrema pobreza do Brasil vive lá, e por causa disso tudo, é a região onde a ajuda do governo faz mais diferença para tentar diminuir um pouco essa desigualdade. É um cenário bem complexo. Beleza? Saindo do Nordeste, nossa viagem chega agora no coração econômico do Brasil, né? O motorzão que faz a maior parte da indústria e dos serviços do país girar, a região Sudeste. E se a gente precisasse de um número para definir essa força toda, seria esse: R$ 2.237. É a maior renda média por pessoa de todo o Brasil. Esse valor mostra bem a concentração de grana e de oportunidades no Sudeste. Pois é, o Sudeste é tipo o primeiro da classe em várias matérias. Tem mais médico, mais cidade grande, a melhor infraestrutura de saneamento e a maior parte dos jovens com mais tempo de estudo. Por isso, a ajuda dos programas sociais para reduzir a desigualdade tem um impacto bem menor por aqui. Seguindo viagem, bora para o interiorzão do Brasil. A gente chega na região que está crescendo mais rápido, empurrada pela força do campo. Bem-vindos ao Centro-Oeste, o gigante do nosso agronegócio. E que gigante, hein? Saca só isso. Em nenhum outro lugar do Brasil a renda cresceu tanto no último ano quanto no Centro-Oeste. Foi uma alta de quase 14%. Isso mostra o poder da economia da região, que é super ligada à produção agrícola. Com o segundo maior rendimento do país, o Centro-Oeste tem uma taxa de pobreza baixa, bem parecida com a do Sul. O Distrito Federal, claro, ajuda muito, com a menor taxa de analfabetismo do Brasil, puxando os indicadores para cima. E lembra que lá no Norte faltava médico? Pois é, aqui a história é outra, tem até superávit. E finalmente, para fechar nosso tour, chegamos à última parada, a região Sul. A gente conhece pelo clima mais frio, pela influência europeia e, como vamos ver agora, por ser a parte menos desigual do nosso país. Opa, pera aí. Antes de seguir, uma pausa rapidinha para entender um conceito-chave, o tal do índice de Gini. Que nome esquisito, né? Mas é simples, prometo. Pensa nele como uma régua que mede a desigualdade de renda. Quanto mais perto do número 0, mais bem distribuída é a grana. Guardem isso. E agora, olha o resultado na prática. O Gini da região Sul é o mais baixo do Brasil, bem menor que a média do país todo. O que isso quer dizer? Que de todas as regiões, o Sul é onde a riqueza é dividida de uma forma um pouco mais justa. E os resultados estão aí para provar. O Sul tem as menores taxas de pobreza do país. E, atenção para esse detalhe, que é o pulo do gato, tem a maior renda mediana. Isso é muito importante, porque não é só a média que é alta.
A renda mediana mostra que aquela galera que está no meio da pirâmide social ganha mais, não só os super ricos. Isso reforça a ideia de que lá a desigualdade é menor. E o ponto crucial é olhar para essa tabela. Ela resume toda a nossa viagem e mostra o abismo que existe entre as regiões. De um lado, norte e nordeste com rendas mais baixas, mais pobreza, faltando médico. Do outro, centro-oeste, sudeste e sul com indicadores muito melhores. É o retrato de vários Brasis dentro de um só Brasil. E essa é a grande lição. Não dá pra gente falar do Brasil como se fosse uma coisa só, homogênea. O que a gente viu aqui é que vivemos em um país com pelo menos 5 mundos, 5 realidades socioeconômicas completamente diferentes. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Uma pergunta para a gente levar para casa e pensar a respeito. Sabendo que existem essas diferenças gigantescas, o que a gente precisa fazer para diminuir essa distância? Como a gente constrói um país onde as oportunidades sejam mais parecidas para todo mundo, não importa se a pessoa nasceu no Acre ou no Rio Grande do Sul? Valeu, pessoal! Espero que essa viagem rapidinha tenha ajudado a gente a conectar as ideias das nossas aulas. Conhecer o nosso país é sempre o primeiro passo para poder transformá-lo. Ah, e aí, já estão seguindo o canal Gel na Lata? Fica de olho que logo tem mais conteúdo. Até a próxima!